Wisconsin não tava no nosso roteiro. Essa aqui foi a primeira Harley fabricada no mundo. A gente dirigiu meia hora pra visitar o quê? Visitar um cemitério. Bom dia, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, infelizmente, com chuva. Como vocês podem ver, a gente está deixando a cidade de Oak Creek e a gente está indo para Milwaukee. Na verdade, a gente já entrou em Milwaukee, a gente está numa área metropolitana. É muito fácil a gente cruzar de uma cidade para outra. Quando vê, a gente já passou. Parecido com o que acontece no Brasil também. E a gente diz bom dia, mas na verdade agora são 12:18. Porque, como vocês já viram, a nossa rotina sempre se divide em ficar na frente do computador por algumas horas, em algum momento do dia, e nas outras horas ou resolver a vida, ou continuar na frente do computador, ou como hoje, sair para explorar uma nova cidade que nem estava no nosso roteiro. A gente passou o manhã trabalhando numa biblioteca ali em Oak Creek, um lugar muito bonito. Lembra muito a Pedra Branca, que foi o primeiro lugar onde a gente dormiu com o motorhome e depois começou a viagem. Então foi realmente meio nostálgico ficar ali. Um lugar bem legal. E se você não sabe como é a nossa rotina, como é a vida real no motorhome, porque você não assistiu o nosso último vídeo, então depois de assistir esse vídeo, volta lá. É sinal de que você ou não tá recebendo as notificações, ou tá esquecendo de assistir os vídeos. Aproveita, inclusive, e dá uma conferida se você tá inscrito no canal, ativa as notificações, assim você não perde nada, e já curte o vídeo pra ajudar a gente. E eu acho que é legal a gente mostrar pra vocês como é que é viajar e conhecer os lugares num dia desse, chovendo, porque muitos de vocês, com toda certeza, que já foram viajar pra algum lugar, pegaram tempos assim. Quando a gente marca as viagens de férias e tal, nem sempre a gente tem a sorte de pegar tempo bom. E acontece com a gente também. Nem sempre a gente pode ficar adiando ou deixar pra ir conhecer o lugar no outro dia. O Wisconsin não tava no nosso roteiro, mas como a gente tava muito perto e a gente acabou indo atrás de água e acabou chegando aqui, então a gente disse, vamos conhecer. Porque o Wisconsin é um estado muito famoso por algumas coisas que são muito, como eu posso dizer, memória afetiva pra gente. É que o Wisconsin tem uma cultura muito parecida com a cultura alemã na parte da gastronomia, que é muito parecido com a região de onde nós viemos, de Santa Catarina. E se você já construiu um motorhome ou gosta de projetos do it yourself, assim, gosta de meter a mão na massa, você provavelmente já ouviu esse nome Milwaukee, porque tem uma empresa que fabrica ferramentas que se chama Milwaukee. É aqui dessa região, obviamente, do estado do Wisconsin, mas tem várias outras coisas que são bem famosas aqui da região e que talvez vocês não saibam. E é isso que a gente vai conhecer hoje. O Léo foi lá pagar o estacionamento e aqui é aqueles estacionamentos onde tem um QR Code. Aqui até tem a máquina. Quando tem a máquina é mais fácil pra gente. Mas muitos lugares onde você precisa escanear um QR Code ou às vezes mandar uma mensagem de texto pra um número, a gente não consegue pagar o estacionamento, a gente não consegue estacionar no lugar, porque ele não aceita a placa. O sistema não aceita porque a nossa placa tem mais números, mais dígitos e formato diferente do que a placa deles aqui. Mas aqui eu tô reparando que o carro que tá exatamente na nossa frente, ele tem 7 dígitos também. Talvez por isso que ele aceita a placa. Essa região aqui talvez tenha um volume maior de carros do que tinha, por exemplo, no Texas aconteceu isso, no Tennessee aconteceu isso, aonde mais? Vários estados que a gente passou, a gente não conseguia cadastrar nossa placa nos sistemas de pagamento. Vamos ver se foi sucesso ou insucesso. Uma hora. Então vamos. Vamos. Estávamos indo já conhecer nosso primeiro lugar, mas tá muito frio e a Fábio vai pegar mais uma blusa. Essa tal de Milwaukee tá fria hoje. Opa. Algo clássico, abrir a porta e disparar o alarme, é muito clássico, Léo e Fábio. Eu sujei tudo. Sujou tudo aqui. Ah, o chão? Ah, normal, né? Ah, mas é muito trabalho tirar a bota agora, depois a gente ir pra casa, tudo certo. Pra vocês terem uma noção, agora tá 5 graus aqui e a sensação é de 1. Então isso realmente é bem frio. É que se fosse um dia com sol, eu acho que a temperatura não ia impactar tanto. É, mas é que tempo úmido assim, né? É. Cara, mas é uma cidade bem bonita, assim. Chegando nela aqui, pelo menos, tá tudo bem nublado. Os prédios mais altos aqui a gente nem consegue ver o topo. Estão todos cobertos de neblina. Então é uma vista interessante da cidade. Pô, amor, fosse muito perto agora, hein? Nosso mini guarda-chuva. Mas ele resolve porque ele cabe no bolso? É. Pra onde é que a gente tem que ir? Pra lá. Naquela direção. Tá.
Wisconsin é conhecido por algumas coisas bem específicas, mas a coisa mais famosa de todas é que Wisconsin é o estado dos laticínios, ou o estado do queijo. E eu descobri isso assistindo uma série chamada That 70 Show. Talvez quando nós falamos de Wisconsin, você tenha assimilado especificamente com That 70 Show. Se você tiver a nossa idade aí, os 30 e poucos mais, devem ter lembrado dessa série. E 10 em cada 10 guias de viagem que a gente pesquisou para saber o que fazer em Milwaukee falavam especificamente sobre comida. A gastronomia aqui, ela é muito marcante, é muito específica, tem muitas coisas locais, então a gente começa o nosso passeio aqui pelo mercado público. A gente deu uma volta por aqui, tem vários mini restaurantes, tem padaria, tem várias coisas, tem muita coisa diferente, o cheiro aqui tá muito bom e tá super movimentado. Para um dia de semana, a questão é, acho que a gente precisa começar procurando queijo. Eu estou em choque. As pessoas estão tomando um Bloody Mary. É uma coisa que na minha cabeça já não entra, você tomar uma bebida que é um suco de tomate. Agora, as pessoas estão tomando, me chamam a atenção pelos copos. É um copo grande com o Bloody Mary, aí dentro tem um pepino grandão assim, tem azeitona e tem fios de queijo. Mas faz sentido, combinam com tomate, né? E uma galera tomando isso. O bar aqui é especializado nisso. Aí os queijos aqui sempre tem um selo dizendo que são orgulhosamente feitos aqui no Wisconsin. Ops. Mas aqui tem um símbolo falando Master Chef's Maker Wisconsin. O Wisconsin, ele exige um especialista em queijos, como é que eu posso dizer? Acompanhando a produção, verificando a produção para garantir que o queijo produzido aqui está dentro dos padrões exigidos. É o que acontece com os queijos produzidos na Europa. E aqui, além de o estado ter um curso de formação em especialista em queijo, na produção de queijo, eles exigem que as fábricas tenham esse especialista acompanhando todo o processo. Tem preço esse queijo? R$6,47. É R$11,99 a libra. A libra. Aqui nos Estados Unidos, em geral, eles comem muito queijo cheddar. E aí o queijo cheddar daqui é muito famoso do Wisconsin. E esse aqui, ó, é envelhecido 15 anos, é Sharp Cheddar. E olha o preço. Custa $80, 81 praticamente a libra. Essa pecinha de queijo aqui, ó, custa R$42,11. Acho que esse que é o mais acessível pra gente experimentar. Eu tava olhando os outros. Só que esses queijos cheddar que a gente tá mostrando aqui tem um gosto bem diferente do que a gente vê no Brasil. A maioria dos queijos cheddar que a gente encontra no Brasil são aqueles fatiados, tal, pra botar em sanduíche. E o gosto desse aqui não tem nada a ver com aquilo. Achamos nossa mesa. E já que nós estamos em um lugar com cultura alemã, o que a gente faz? Come comida alemã. A gente foi naquele restaurante lá da esquina, é o que tá mais movimentado aqui. Então ficamos curiosos quando olhamos o cardápio. A gente pediu um Milwaukee Brat. O Brat é como se fosse um cachorro quente, só que com uma linguiça de verdade, assim, não é com salsicha. E é dentro de um pão de pretzel. Com chucrute. É. Cara, mais alemão que isso é impossível, né? Tem algumas coisas aí que não teriam, mas... Sim, mas é assim, né? E é engraçado como tem algumas coisas que... Eu não era uma pessoa que gostava muito de chucrute. Eu comia tal, assim, junto com outras coisas, com purê de batata, com algumas outras coisas que combinavam bem, mas não era uma coisa assim, tipo, nossa, que delícia. E aí, eu acho que eu comentei isso num vídeo no mercado público no Canadá, em Calgary, que eu comi uma comida polonesa e tinha chucrute. E aquilo me deu uma sensação tão boa, porque é comida que tem memória afetiva pra gente. Então, assim, ficamos muito tentados em experimentar, não teve como fugir. E, cara, assim, ó, é grande, é um prato grande e custou $12. Se a gente for ver os preços de fast food que tem aqui, normalmente o combo com bebida daí vai sair mais ou menos esse valor, sabe? Achei justo. Bem justo, num mercado público. Gourmetizado, né? Gourmetizado, é. Essa batata tá boa, hein? Tem ketchup, um molho rosé e uma maionese temperada. É, maionese caseira. Ganharam o meu coração. A linguiça é bem forte, bem temperada, muito saborosa, muito saborosa. O pãozinho de pretzel também é bem gostoso, mas a linguiça... É top. Nossa, só é difícil de comer. Tem bastante coisa em cima, é difícil de comer. Olha, se vocês vierem aqui para o mercado público... Não, se vocês vierem para o Milwaukee... Tem que vir aqui, né? Tem que vir no mercado público. E aí, se vocês vierem no mercado público, comam esse Brat, porque vale a pena. Muito bom. O Brat não é a salsicha?
Acho que é. A salsicha em si, né? Agora é uma pena tá chovendo, porque seria um lugar muito gostoso pra ficar caminhando, assim, de boa, explorando a cidade. É muito bonita. Muito bonitinha. É como a gente tem mostrado pra vocês durante toda a Rota 66, né? Esses prédios com tijolos vermelhos, os Red Bricks, é uma arquitetura bem diferente e muito bonita. E outra coisa que vocês devem ter notado é que eu estou muito mais bonito, com o meu cabelo cortado. A Fábio, infelizmente, não conseguiu cortar meu cabelo por questão de tempo mesmo. E aí lá onde a gente tava em Oak Creek, acabei achando um barbeiro e consegui cortar, felizmente, o meu cabelo. Nisso, se não tivesse dado, ó. Tem outro aí, ó. Você pode nunca ter ouvido falar de Wisconsin, não fazer ideia de que estado seja esse, não fazer ideia das outras coisas que a gente vai comentar nesse vídeo, que são daqui, como a marca de ferramentas, as comidas e algumas outras coisas que vão aparecer nesse vídeo. Mas nessa nossa parada aqui tem uma coisa que, com toda certeza absoluta, não tem uma pessoa do outro lado dessa tela que não conheça este filho de Wisconsin, este filho de Milwaukee. Nós estamos na sede da Harley Davidson. Foi exatamente nesse lugar que a marca de motos mais famosa do mundo nasceu. Esse espaço aqui ele foi todo construído para ser um ambiente para os turistas, então tem várias coisas aqui, tem restaurante, tem loja, tem museu, várias coisas, inclusive aos sábados tem demonstrações de Harley Davidson em funcionamento. Não sei como é que eu poderia traduzir isso, mas tudo foi feito aqui para que o turista possa sentir um pouquinho, conhecer um pouquinho da história da marca e sentir o que é a Harley Davidson. E tudo isso fica no mesmo lugar onde ela foi fundada. A casa dos fundadores, o lugar onde tudo começou, era nesse espaço aqui e a coisa foi se expandindo e se transformou no que é hoje, como eu falei, a marca mais famosa do mundo. Tem inclusive aqui atrás uma réplica da primeira garagem onde eles montaram a fábrica da Harley Davidson. Era um lugar minúsculo, como vocês podem ver. Foi construído em 1903 e em 1906 eles já mudaram para um galpão um pouquinho maior, de madeira ainda também. E uma das coisas mais pesquisadas no Google sobre a Harley Davidson é por que nos produtos, principalmente nas camisetas, aparece escrito lá Milwaukee. Agora você sabe. Cara, e o lugar aqui é muito bonito. Eles gastaram, na época da construção dessa sede aqui, em torno de 75 milhões de dólares. Investiram muita grana e o lugar realmente ficou impressionante. A gente está do lado aqui do rio Menomonee, próximo daqui fica o rio Milwaukee, e aí a cidade fica muito bonita justamente por causa disso, porque nessa parte central aqui a gente está sempre circundando os rios, e aí isso dá uma vista muito bonita. Pena que tá chovendo hoje, né? Mas isso aqui no dia de sol deve ficar maravilhoso. E tá ventando muito. Tá. Você vai no museu? Acho que sim. Então você vai, eu vou pra casa me proteger do frio e fazer algumas outras coisas. Tá bom. Enquanto o Léo foi lá conhecer o museu e mostrar o museu pra vocês, eu vou aproveitar pra fazer um chazinho, porque tá bem frio, então vou esperar ele com o chá. Tem mais alguns lugares que a gente quer conhecer por aqui. E é muito comum a gente fazer isso, vocês já devem ter percebido, de só uma das pessoas ir fazer um determinado passeio. Aqui nos Estados Unidos tá acontecendo muito do Léo ir conhecer os museus, porque quando o museu é pago, se não me interessa ou se não interessa pra ele, a gente não acha que vale a pena os dois irem conhecer, só pra fazer companhia, alguma coisa assim. Então aqui eu não tinha interesse. Os museus que a gente tem visto, a maioria são museus de especialidade. Ah, Fábio, você não gosta de museus? Sim, eu gosto de museus. Museu de arte, museu de história, adoro. Agora, os museus que tem por aqui são geralmente museus de carro, museu de moto, como no caso hoje. Outro museu que a gente passou, que o Léo daí foi sozinho, foi o Museu Nuclear. Então, assim, tem lugares que não são muito do meu interesse e aí eu acho que não vale a pena. E essa é uma forma também de cada um ter um tempo sozinho. Por mais que não seja muito tempo, ou por mais que a gente esteja gravando e tal, cada um no seu espaço, cada um podendo fazer da sua forma, no seu ritmo. E isso é legal também, ter um espaço, ter um tempo separado cada um. E como vocês podem ter percebido, ainda não temos água. Não conseguimos água, mas como a gente tá com vários galões, a gente consegue abastecer nas máquinas de supermercado. Tem vários lugares que tem as máquinas de encher galão. Então a gente paga 50 centavos por galão, 40 centavos por galão, consegue reabastecer tudo e aí a gente fica com água para alguns dias. Então
pelo menos a gente tá conseguindo se virar bem. Como a gente tá com essa questão de o aquecedor não tá funcionando e a gente tem que usar o chuveiro de camping, então acaba dando tudo certo. E eu quero aproveitar enquanto eu tô esperando aqui a água esquentar e que a gente tá aqui batendo papo pra lembrar você que ainda não aproveitou o nosso cupom especial de mês do consumidor da Insider, que tem ofertas muito especiais acontecendo durante todo o mês, e o nosso cupom LeveFab15 dá 15% de desconto em todo o site cumulativo com essas promoções. A gente ama as roupas da Insider e ama falar sobre a Insider pra vocês, porque são peças que têm muita qualidade. A gente usa muito, a gente se sente super confortável usando. Eu gosto muito da qualidade do tecido, dos cortes. Sempre falo, especialmente o corte do Insult, que eu acho perfeito. Eu tô usando a Tech Shirt de manga longa por baixo, como vocês viram mais cedo. Aí você pode falar assim, mas vocês são parceiros da Insider, então é óbvio que vocês vão elogiar. Quando vocês contam que a Tech Shirt é feita com tecido tecnológico, que não precisa ser passada, que não desbota, que tem regulação térmica e que ainda é anti-odor, vocês contam todas essas características, mas e como é que eu sei se realmente é isso mesmo? E é por isso que a gente sempre comenta aqui que a gente gosta de ver o que vocês estão comprando, o que vocês estão usando, o que vocês estão achando das peças da Insider quando vocês compram usando o nosso cupom, que nesse mês tá valendo 15% de desconto. E a gente recebe esses feedbacks e as pessoas estão sempre elogiando as peças, estão sempre elogiando a qualidade, o caimento. Eu já comentei com vocês, as roupas íntimas da Insider são as únicas que eu uso há mais ou menos 4 anos e eu me convenci a investir nas peças da Insider lendo os reviews, lendo os feedbacks das pessoas, e aí eu confiei para experimentar as peças e nunca mais troquei. Desde então eu só uso as peças da Insider e por isso a gente fica muito feliz de poder falar de uma marca que a gente já usa há muito tempo, que a gente recebe os feedbacks super positivos de quem tá usando o nosso cupom para comprar e experimentar também. E é claro que a gente gosta muito mais quando a gente pode vir aqui falar para vocês de promoções especiais e cupom com mais desconto. Então aproveita o nosso cupom LeveFab15, faz as suas compras e depois lembra de voltar aqui para dar o feedback, contar quais peças que você comprou e o que você tá achando. Tá tão frio que, como vocês já estão acostumados, eu falo demais, mas mesmo assim, nesse tempo todo a água ainda não ferveu. Mas tá quase. Acabei de entrar aqui no Museu da Harley, o lugar realmente é incrível, acho que um dos museus mais bonitos que eu já vi. Não é barato, custa $22 por pessoa, mas eu achei que era interessante para conhecer um pouco da história da marca. E para quem não sabe, a marca nasceu quando os amigos de infância Bill Harley e Arthur Davidson se juntaram para começar a trabalhar com motores de combustão a gasolina. Essa brincadeira aí acabou ganhando forma, logo depois os outros irmãos do Davidson acabaram entrando na jogada também, e eles fundaram a empresa que a gente conhece até hoje como Harley Davidson. E aí aqui a gente consegue ver os modelos iniciais que eles fabricaram, são muito diferentes do que a gente vê hoje. É aqui logo na sala do lado a gente vê a Serial Number 1, a moto de número de série 1. Essa aqui foi a primeira Harley fabricada no mundo. Obviamente que ela foi restaurada, mas é impressionante. E aqui explica que, na verdade, eles encontraram o número serial 1 marcado em várias das peças dessa moto aqui. Eles não tinham como comprovar que essa era realmente a Serial Number 1, mas uma certeza eles têm. Essa aqui é a Harley Davidson mais antiga em todo o mundo. E aqui do lado da moto tem uma foto de todos os fundadores da marca. Então aqui tá Arthur Davidson, Bill Harley, Walter Davidson e William Davidson. Olha só que legal, tem inclusive aqui uns desenhos originais pro motor da moto. No começo eles tentaram fabricar somente os motores e vender pra galera que queria montar motos sozinho. Então os amantes aí de projetos do it yourself, como a gente já comentou antes, era inicialmente o foco deles. Eles viram que isso não ia dar muito certo e aí eles começaram a fabricar as próprias motos. A questão é que na época a Indian, que era uma marca americana de motos, era muito forte, então eles teriam que competir com uma marca já consolidada no mercado americano. E a forma que eles encontraram de tentar fazer isso foi numa corrida de moto que acontecia no estado de Nova York, e a ideia deles era que se eles ganhassem essa corrida, eles poderiam fazer um nome entre os amantes de motos. E assim, demorou um tempo para a Harley virar um mito que é hoje, mas eles tiveram umas sacadas muito boas em relação a empresas. A primeira delas foi tentar contratos com a polícia. E aqui a gente vê especificamente um modelo desse. Um dos primeiros departamentos de polícia a fechar contrato com a Harley Davidson foi o departamento de polícia de Detroit, que fica relativamente perto daqui no estado de Michigan. E ter contratos assim com toda certeza ajudou bastante a empresa. Obviamente que durante a Grande Depressão a empresa sofreu muito, a queda das vendas foi vertiginosa, mas aos poucos eles conseguiram se recuperar. E aí tempos depois, com a chegada da Segunda Guerra Mundial, eles acabaram produzindo motos também para o exército americano. Aqui a gente consegue ver alguns modelos de motos, várias delas com esses carrinhos laterais e obviamente que todas elas equipadas para o uso em campo de batalha.
E é uma moto mais bonita que a outra. Tem inclusive umas motos de corrida aqui, ó, com carenagem e tal, coisa que eu não sabia que a Harley fabricava. E é interessante que a gente vê as várias fases que a marca passou e a quantidade de motos diferentes que eles fizeram em todos esses anos. Tem coisas realmente bem diferentes aqui. E eu acho muito legais essas motos mais icônicas da Harley, como essa aqui, por exemplo, ó, que tem como se fosse um para-brisa na frente, mas pra mim as mais bonitas são essas com uma cara mais comum, uma estética mais normal, esses modelos mais street, assim. Eu curto muito mais assim, essa aqui. Olha, realmente muito interessante esse museu. Acho que estando por aqui vale muito a pena conhecer, independente de você ser um amante de motos ou amante da marca Harley Davidson. Acho que se você gosta de conhecer um pouco das histórias das marcas, dos lugares, das coisas em geral, esse lugar aqui vale a pena. Eu acho que uma coisa interessante de a gente comentar é que a Harley conseguiu vender, depois de anos, um estilo de vida e não necessariamente um produto. Eles venderam muito essa ideia do bad boy, da pessoa que busca aventura, e isso se traduz muito nas roupas que eles vendem, né? Nas jaquetas, nas camisetas, as boinas, e isso fez com que muitas pessoas se apaixonassem pela marca. Se uma marca quer fazer um negócio pra atrair turista e coisa, tem que ser um negócio assim. Aonde você olha, o branding tá assim, impecável. Harley Davidson, parabéns. Vocês mandaram muito bem. É como eu comentei antes, acho que um dos museus mais bonitos que eu já vi, assim, mais bem cuidados. As coisas do acervo, assim, impressionante, muito legal. A ambientação toda. Enquanto o Léo foi no museu, eu fui fazer uns takes da loja antes de vir pro carro. E a loja super bem ambientada. Os produtos, né, que são uma marca registrada deles, literalmente. Mas os produtos que são um símbolo muito grande da marca e tal, muita coisa diferente, muito legal, tudo muito bem decorado. Tem escrito em cima do prédio ali, bem grande, 1903, que é o ano de fundação da empresa. Então é tudo muito bem ligado, assim, sabe? Muito bem feito. E se você quiser entender um pouco mais da história aí da Harley, é uma história muito legal, realmente. Tem um documentário no Discovery Channel que é muito bom, acho que são 3 episódios, alguma coisa assim, e vale muito a pena. Conta toda a história de como é que foi a fundação da empresa, o porquê do nome, enfim. A gente deixa o link aqui na descrição do vídeo. Quando eu falo que o link tá na descrição, você correndo um pouquinho a tela pra baixo, você vê ali as informações, a data que o vídeo foi publicado e tal, e clicando em ver mais, você consegue expandir e ver todas as informações, incluindo os links que a gente comenta com vocês, tudo isso. Ontem, quando o Léo tava pesquisando um pouco sobre a Harley, ele acabou entrando num documentário, e aí eu olhei, é uma história que eu, né, não é uma coisa que me interessa e tal, aí eu olhei pra tela, eu disse, eu vi esse documentário? Na minha cabeça foi assim... Por quê? Da onde? Aí eu comecei a reconhecer as cenas. Aí eu dizia, Léo, você não assistiu esse documentário mesmo? Ele dizia, não, eu nunca vi. É, porque na verdade era um outro, né? Aí depois eu encontrei o outro e falou, ó, era essa imagem aqui, né, que tu lembrava aí. Porque esse que ele tava vendo eram algumas pessoas falando sobre a marca e aí intercalava como imagens do documentário, que é uma reconstrução da história, que é uma representação da história. É um filme documental, né? É bem legal. E aí eu vi as cenas do filme e eu dizia, mas eu já vi isso, eu tenho certeza que eu vi essas cenas. Aí no fim a gente descobriu qual é o documentário que nós dois assistimos, e aí esse que a gente vai deixar aqui na descrição. Ah, vai deixar os dois, né? Dá, né? A gente curte muito, assim, entender a história dos negócios, como é que surgiram as empresas, sabe? Porque muito disso é a história da evolução humana, entendeu? A forma como a gente se locomove hoje, essas empresas tiveram impacto nisso. Então é interessante a gente conhecer um pouco como essas coisas surgiram. Milwaukee é uma cidade que foi muito forte na indústria, é uma cidade que tem um histórico industrial muito presente, muito marcante. E eles supriam a Segunda Guerra, por exemplo. Daqui saíam muitas das coisas que eram suprimentos para a Segunda Guerra. É uma cidade que a gente olha hoje e a gente continua tendo essa impressão de ser uma cidade industrial. Então muitas coisas que aconteceram aqui tiveram um impacto muito grande em geral. Inclusive, quando eu cheguei lá, na entrada do museu para entregar o ticket, o cara que cuida da entrada ali tava perguntando pra pessoa que faz os tours se a Harley já tinha fabricado foguetes. Porque chegou um cara lá falando assim, ah, vocês têm algum foguete da Harley aqui e tal? E aí o cara que trabalha lá falou assim, ah, eu acho que não, porque a Harley nunca fez foguete. E aí ele foi perguntar pro cara do tour e o cara assim, sim, a Harley já fabricou foguetes. Aí ele assim, tá, mas como? A Harley fabricou pro governo americano, pra drones de tática antiaérea, alguma coisa assim. Então por alguns anos a Harley chegou a fabricar foguetes, só pra ter noção.
antes de sair do carro, que no caso eu não vou sair, eu preciso fazer uma declaração. A gente dirigiu meia hora pra fora de Milwaukee, pra uma cidade pertinho. Pra quê? Pra visitar o quê? Pra visitar um cemitério. Sim. A gente vai ficar aqui o quê? 5, 10 minutos, mas a gente veio até aqui porque o Léo veio conhecer um lugar, um memorial aqui no cemitério. Pô, tem tudo a ver, né? Um dia chuvoso no cemitério. É um passeio que combina. Sim, faz parte, né, desse cenário. Assim. E a gente veio até a cidade de Waukesha, que fica aí mais ou menos meia hora do centro de Milwaukee, para conhecer um monumento em homenagem a Lester William Polsfus. Quando a gente estava pesquisando a respeito do que fazer aqui na região de Milwaukee, eu procurei algumas pessoas famosas, ver que pessoas que eram daqui da região do Wisconsin. E aí o nome do Lester surgiu. Inclusive o Incrível Hulk é daqui. Pelo menos o último Incrível Hulk. Ele nasceu em uma cidade chamada Kenosha, que inclusive é a cidade que serve de inspiração para o seriado That 70's Show, que a gente comentou antes. E o Mark Ruffalo é de Kenosha. Então, o Incrível Hulk é de lá. E o Lester, que eu comentei, era um músico de jazz, de blues, mas principalmente inventor. E muitos de vocês devem estar se perguntando, mas Léo, quem que é esse tal de Lester? A maioria das pessoas conhece ele pelo apelido Les Paul. E essas coisas sempre me deixam emocionado. É incrível pensar que esse cara fez na garagem de casa mudou a história da música pra sempre, sabe? E eu comentei lá no vídeo de Memphis que a música ela sempre foi uma parte muito importante da minha vida. E essa guitarra aqui, sem sombra de dúvidas, mudou a história não só minha, mas de muita gente. Aí aqui a gente tem os túmulos do Lester e da esposa dele, da Evelyn, que inclusive tocou com ele por muito tempo. E é uma história muito legal, porque na garagem de casa o Lester fazia alguns experimentos e aí ele criou uma guitarra com corpo sólido. Ele na verdade pegou um pedaço de madeira, uma tábua, atravessou um fio de arame e colocou um captador elétrico. E aí ele começou a fazer testes com isso. Aí ele foi evoluindo e chegou num design que seria o primeiro design da Les Paul. Ele levou essa ideia de uma guitarra de corpo sólido para uma empresa que ficava aqui perto, no estado de Michigan, próximo da cidade de Detroit. A empresa se chamava Gibson. Eles fabricavam bandolins na época. E aí o Lester chegou com essa ideia, ele falou que isso ia ser uma revolução, que ia ser o futuro dos instrumentos de corda e tal. Eles não botaram muita fé e acabaram não fabricando. Tempos depois, outras empresas começaram a fabricar guitarras de corpo sólido, a Fender foi uma delas, e aí sim, eles acabaram fabricando as famosas Les Paul. E mesmo que você não conheça essa guitarra, nunca tenha ouvido falar nesse nome, eu tenho completa certeza que alguma música que você gosta já foi gravada com essa guitarra. Músicos como Jimmy Page, Edge, Keith Richards, Eric Johnson, Eric Clapton, o Slash do Guns N' Roses, muitos músicos famosos usaram e continuam usando até hoje esse modelo de guitarra. E, cara, que presente poder estar aqui. Eu não fazia ideia de que o Les Paul era dessa região, que ele morou aqui. Tenho certeza de que vários de vocês nem sabiam que Les Paul era um cara. Talvez vocês só conheçam o nome da guitarra mesmo, mas tá aí. Eu vou ter que ir pro carro porque tá muito frio. Os dedos estão congelando. Dói as mãos e o rosto, né? Dói. E como eu comentei antes, esse modelo de guitarra é o meu modelo favorito. Eu inclusive tenho uma, não da Gibson. Ainda não tive a oportunidade de comprar uma Gibson. Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia. A gente tem que fazer assim, né? Jogar pro universo. É isso aí. Mas a minha primeira guitarra foi uma modelo Les Paul. Ela era baseada numa Les Paul Custom. Foi um modelo que foi feito um pouco depois. Uma ideia, inclusive, do Lester. Porque ele queria uma guitarra que fosse parecida com um terno. Ele queria algo chique, entendeu? E aí a Les Paul veio com a ideia da Les Paul Custom. E a minha guitarra é baseada nessa aí, nesse modelo. Inclusive foi feita na época por um cara que morava em Blumenau, olha só. Estamos as temáticos coisas hoje. Se conectando aí. E cara, eu adorava tocar essa guitarra. Mas cara, que legal. É muito interessante ver como, às vezes, algo que uma pessoa faz na garagem da casa dela muda o resto do mundo, sabe? Os efeitos dessa coisa que ele criou a gente sente até hoje, sabe? A forma como as músicas foram escritas, foram criadas, tudo a partir daí vai mudando, né? Então o impacto que ele teve na minha vida, por exemplo, é muito real, sabe? Mesmo nunca tendo vinculado especificamente a ele, né? A pessoa em si, mas o produto da criatividade dele teve um impacto muito grande, muito profundo. Profundo. Agora a gente vai voltar para Milwaukee. Bora.